Ó, a palavrinha meiose significa metade, meio, tá? Metade. Ela ocorre apenas nas células germinativas masculinas e femininas. Célula do músculo não sofre meiose, célula óssea não sofre meiose, tá? Então, apenas as células germinativas masculinas e femininas. Ela se processa em dois momentos, meiose 1, meiose 2. Durante esse período, cada cromossomo vai duplicar apenas uma vez, né? Porque na meiose 1 já reduz o número de cromossomos. Olha, aqui a gente tem uma célula. Essa célula vai sofrer a duplicação de DNA, justamente com os cromossomos. Na primeira divisão, eu já tenho duas células filhas, e aqui já cai para metade. Por quê? Eu separei, aqui eu tinha dois vermelhos e dois azuis. Aqui nessa célula eu fiquei com um vermelho e um azul. Um vermelho e um azul. Então, nesse caso aqui, essas duas células filhas, nessa primeira divisão, já separa os cromossomos. O que vai separar? Os pares de homólogos. Separa o parzinho vermelho e o parzinho azul. E um veio para cá. Eu tenho dois cromossomos nesta e dois nesta. Só que esse vermelho não é homólogo ao azul. E vice-versa, o azul não é homólogo ao vermelho. Eu tenho dois cromossomos. Depois, na segunda divisão, essa célula vai dividir e vai formar duas. Essa célula vai dividir e vai formar duas. Esse cromossomo vermelho vai separar as cromátides, vem uma para cá, outra para cá. Esse cromossomo azul separa suas cromátides, uma para cá e outra para cá. A divisão 2 é como se fosse uma mitose. Aí eu tenho duas células filhas de cada uma, também N cromossomos. Então eu falo que a primeira divisão, ela é reducional, porque de 4 já caiu para 2. A segunda divisão, como a mitose, é equacional, ela mantém o número de cromossomos aqui. Apenas eu multiplico de novo, 2 mais 2. Por isso que a gente fala que na meiose forma 4 células filhas com N cromossomos. Metade do cromossomos da célula mãe. Célula mãe, 4. Aqui 2, 2, 2 e 2. Aqui, terceiro ano, é um resumo geral da divisão por meiose. As fases são as mesmas e os processos são quase os mesmos. Porém, na meiose, nós vamos ter dois eventos que separam a meiose da mitose. O primeiro evento, formação de par de homólogos. Esses cromossomos homólogos agora vão formar pares. Então, toda vez que você vê uma questão e falar em par de homólogo, não queima neurônio, não vai pensar se é mitose ou meiose. Falou em par de homólogo, eu estou me referindo à meiose. E o outro evento importante é a variabilidade genética, né? Que é o crossing over, a permuta, a recombinação gênica. Isso ocorre apenas na meiose. Como na mitose não forma par de homólogo, então não vai ocorrer variedade nenhuma. A primeira divisão da meiose, eu tenho a prófase, metáfase, anáfase e telófase, igualzinho na mitose. Só que agora eu tenho um aqui na frente. Então, quando eu falo prófase e prófase 1, a prófase é mitose. Prófase 1, meiose. Então, nem preciso falar prófase 1, meiose. Se eu falei prófase 1, estou me relacionando à meiose. Prófase 2, a meiose. Apenas prófase, mitose, tá? Vamos ver, então, o que acontece na prófase 1. Aqui no caso da meiose, essa prófase 1, ela é mais demorada do que na mitose, porque aqui vai ter que acontecer esse fenômeno mega importante, que é o crossing over, né? Então, por isso ela é mais demorada. E é nessa fase que acontece esse fenômeno, onde através dele a gente tem toda essa variedade de espécies. Quando a gente pensa, por exemplo,
só na espécie humana, aí 5, 6, né, bilhões de pessoas que tem no planeta Terra. Aí você imagina que eu não encontro, de bilhões de pessoas que tem no planeta Terra, eu não encontro duas iguais. Eu encontro duas semelhantes, que é os gêmeos idênticos. Mas iguais, 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 não tem. Uma coisinha diferente do outro tem. Graças a quê? A esse crossover, essa variabilidade, tá? Então, o que acontece nessa prófase 1? Os cromossomos vão condensar. Carioteca e nucleolo, a mesma coisa lá da mitose, vão desintegrar, vão desaparecer. Também os centríolos, a mesma coisa da mitose, vão migrar para os poros da célula. Então, esses três últimos aqui é a mesma coisa da mitose. Aqui também, né, os 4 condensar os cromossomos, desaparecer carioteca, nucleolo e os centríolos migram. A única coisa que não tem na mitose é esse aqui, que é o crossover. Então, vamos ver aqui. Ó, eu tenho uma célula onde eu tenho par de homólogo. Aqui eu tenho par de homólogo. Nesse momento aqui, ocorre um fenômeno que a gente chama de quiasma, onde as perninhas dessas cromátides, desses cromossomos aqui, elas escorregam e colam uma na outra. Então, essas perninhas vão escorregando, escorregando e acaba colando uma na outra. Quando cola uma na outra, o vermelho doa esse pedacinho, meio que corta aqui, e doa esse pedacinho para o cromossomo azul. O azul retribui, corta aqui, doa esse pedacinho azul para o vermelho. Então, olha como que fica depois. O vermelho, além das características genéticas que eu vou ter aqui, eu ainda vou ter umas diferentes que eu peguei do meu amigo azul. O azul, além das características genéticas que eu vou ter aqui, eu ainda vou ter umas diferentes que eu peguei do meu amigo vermelho. Então, quando esse cromossomo aqui juntar com o outro, ele vai ter uma variedade genética bem avantajada juntamente com o outro. É onde aparecem as características diferentes. Porque se fosse tudo igual aqui, as características diferentes, a variabilidade genética seria menor. Como as espécies são inúmeras no planeta Terra, essa variedade aqui, ela é mega importante nesse processo de variedade, tá? Então, cada cromossomo, normalmente, ele faz essa troca, esse crossover, uma vez. Ó, não é comum ele encontrar com outro aqui e pegar. Pode acontecer? Pode, tá? Mas aqui a gente sempre... Por quê? Eu tenho o meu homólogo é esse, e o meu homólogo é esse. Não tem outros aqui, tá? Então, a gente junta o parzinho de homólogo, onde os amiguinhos aqui, né, escorrega suas perninhas, escorregando, doa parte para cada um. Aí eu vou sair com as minhas, mais a marca registrada do outro. As minhas, mais a marca registrada do outro. Isso aqui é o crossover, fenômeno muito importante que acontece, então, na prófase. Mas durante esse período, nesse caminho de percurso, nós temos a prófase dividida em subfases. Leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno, diacinese. Nossa, mas tem que saber isso tudo, principalmente o evento mais importante, que é o que nós vamos ressaltar aqui agora, tá? Ó, o leptóteno. Cromossomos condensam, tornam visíveis. É o início da história aqui. Formação desses cromossomos, condensação, e eles vão tornar visíveis. Não vai ficar aquele bolo mais de cromatina. No zigóteno, agora aqui já começa, ó. Zigóteno, ocorre a sinapse. O que é isso? Pareamento de cromossomos homólogos. Cada cromossomo encontra o seu parzinho, o seu homólogo. Em qual fase? No zigóteno. Aqui eles estão procurando o seu homólogo. No paquíteno, essa é importante. É aqui que acontece o crossover propriamente dito. Encontrou o seu homólogo? Agora sim. Agora escorrega as perninhas, troca, ganha um pedacinho do outro e eu dou o meu pedacinho para o outro. Então, é no paquíteno que vai acontecer esse fenômeno
super importante. O diplótano, agora eles são bem visualizados, né? Com o contato deles, lá, das cromátides, né? Das perninhas. E a diacinese, aí o cromossomo já com a sua característica, mais a característica do seu homólogo, já começam a migrar, já começa a querer se organizar, porque vem aí a fase mais importante, que é a metáfase. Os eventos aqui agora é quase o mesmo da mitose, só que aqui eu tenho metáfase 1, onde os cromossomos estão na placa equatorial da célula, certinho, tá? Visível, visível, condensado, duplicado. Centríolo na região polar da célula, beleza, ok. Fibras do fuso, ok. Só tem uma coisa diferente aqui da mitose. Terceiro ano, pensa rápido. Quem vai responder para nós? O que de diferente tem nessa metáfase aqui da metáfase mitótica? Que evento diferente apareceu aqui, diferente da mitose? Ninguém vai querer responder? O que aconteceu que hoje vocês estão de birra? Qual que é o evento importante que acontece aqui, diferente de lá, da mitose? Casey, você pode responder para nós? Ai, Dani. Vamos arriscar. O que está diferente aqui, lá da mitose? O que está diferente? Centrômero? Hã? O centrômero? O centrômero? Por que o centrômero está diferente? Eu não sei, tá mais pra frente. O que está diferente aqui é que lá na mitose, se eu pegar essa fase da mitose aqui, vou colocar aqui para vocês verem. Ó, aqui. 4 cromossomos. 1, 2, 3, 4. Aqui eu também tenho 4. Só que o que está diferente? Os 4 aqui, eles estão formando pares de homólogos. Esse parzinho com esse. Este parzinho com este. Esse aqui é homólogo a esse. Esse é homólogo a esse. Aqui na mitose, eu tenho apenas, simplesmente, 4 cromossomos. Não tem par, ó. Um debaixo do outro. Eles não estão aos pares aqui. Então, aqui não tem pareamento de homólogo. Já aqui, nós temos, então, a formação desses pares de homólogos. Então, eu falo que eu tenho 4 cromossomos e 2 pares de homólogos, completos, duplicados, condensados, dispostos na região equatorial da célula. Então, quando você vê o desenho, é diferente. O desenho da mitose com a meiose, tá? É diferente, porque aqui eu tenho par e lá eu tenho apenas o cromossomo sozinho. Então, qual que é o evento da metáfase aqui? Cromossomos aos pares, pares de homólogos, dispostos, então, na região equatorial, porque o centríolo está no lugar dele certinho. Depois vem a anáfase, igual o outro, normal, anáfase, anáfase 1. Aí, o que acontece, então? Os homólogos se separam agora. Ó, as fibras do fuso começam a encurtar e puxar cada homólogo para a lateral. Esse vai vir para cá, esse para cá, esse aqui e esse aqui. Então, esse é o fenômeno. Lá na mitose também acontece a mesma coisa. Só que na mitose eu vou separar as cromátides e cada uma vai ser puxada para a lateral. Enquanto aqui na anáfase da meiose, eu estou separando os homólogos. O cromossomo inteiro vai ser puxado para a lateral. Apenas o homólogo separou um do outro, tá? Esta é a diferença básica aqui.
Depois, na telófase 1, a célula vai dividir ao meio, centrífuga, ao meio, de fora para dentro, reconstitui carioteca, centríolo volta na sua posição citoplasmática, e aqui agora eu já tenho 2 cromossomos, não homólogos mais. Já reduzi o número de cromossomos à metade, era 4, tem 2. Esse e esse. Esse e esse. Esses 2 são diferentes um do outro. Aqui eu tenho metacêntrico, aqui eu tenho submetacêntrico. Então, não é homólogo mais. Os homólogos separaram agora, né? Agora é hora da triste dor, separar o seu parzinho. Descondensa os cromossomos, reaparece no cléulo, reaparece na carioteca, e as fibras do fuso encolhem todinha e fica aqui no centríolo. Alguma pergunta da meiose até aqui? Deu para entender? Agora, nós vamos passar para a segunda divisão, que é a intercinese. O que é isso? É o período dessa célula aqui iniciar a divisão da próxima divisão, da meiose 2. Porque que agora tem que preparar, porque vai formar essa célula filha. Então, agora ela tem que ter um tempo para ela preparar toda a sua célula, seu citoplasma e dividir de novo, tá? Esse período de preparação dela, a gente chama de intercinese. Entre a primeira e a segunda divisão. Aqui é bem mais curto, a prófase 1, tá? Bem mais curto, não vai ocorrer mais duplicação de DNA. Cada cromossomo duplicado, ele separa em 2 cromossomos simples. A segunda divisão, importante o quê? Separação das cromátides irmãs. Lá na primeira divisão, separa os homólogos. Aqui a gente já separa as cromátides irmãs. Prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2. Os eventos não mudam muito, tá? De cada fase. Na prófase 2, então, os cromossomos, a duplicação dos centríolos, ó, eles voltam a se posicionar, carioteca desaparece de novo, nucleolo de novo, e os cromossomos agora já estão condensados aqui para iniciar a outra divisão. Metáfase 2, os cromossomos se encontram no centro, mas observe vocês que esse não é homólogo a esse, ó. É diferente, estão no centro, condensado, duplicado, centríolos na região polar, fibras do fuso, ok. Então, aqui é igualzinho a mitose, tá? Igualzinho. A única diferença é que eu tenho 2 cromossomos homólogos, né? Separados. Fibras do fuso, separação, agora vai preparar para separar o quê? As cromátides irmãs. Ó, anáfase 2. Esse cromossomo separa da sua cromátide, ele é puxado para cá, ele é puxado para cá. Esse cromossomo separa a sua cromátide, ele é puxado para cá e para cá. E assim por diante, tá? E por último, eu vou ter a telófase 2, 4 células, 1, 2, 3, 4, com 2 cromossomos, 1, 2, 1, 2. Reconstitui carioteca, os centríolos voltam a se posicionar, tá? E os cromossomos agora voltam a ser fios. Então, aqui eu posso ter 4 células espermatozoide ou 4 células óvulo. Depende de onde está acontecendo esse processo aqui, tá? Lembrando a vocês que esse processo só acontece para a formação dos gametas. No caso feminino, ele vai acontecer praticamente uma vez a cada ciclo, porque a mulher prepara apenas um óvulo. No caso do homem, isso aqui é diário, porque todos os dias o homem produz milhões de espermatozoides. Então, é diário. Daqui um pouquinho vai cair e à tarde a gente fecha. Aqui, então, a gente tem a meiose 1 e aqui a meiose 2. Ó, metáfase 1, metáfase 2.
Aqui eu tenho par de homólogo, aqui eu só tenho um dele. Aqui o par de homólogo, aqui eu só tenho um dele na outra célula. A anáfase 1 separa os homólogos, cada homólogo é puxado para a lateral. Aqui eu separo as cromátides, são puxadas